Romanos capítulo 3, a partir do versículo 9. O apóstolo Paulo, nessa passagem, irmãos, ele vai falar sobre a nossa situação de pecadores diante de Deus. A palavra de Deus nos diz assim: o que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto. Com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei, o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Amém? Podemos repetir essa última parte do versículo 19? E todo o mundo seja culpável perante Deus. Vamos lá? E todo o mundo seja culpável perante Deus. Irmãos, eu só quero ler só mais um texto com vocês a respeito do assunto de hoje. Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia. É somente um texto. Em Gênesis capítulo 6, verso 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Irmãos, esse mês eu quero fazer uma série de mensagens sobre o Evangelho. Eu tenho ensinado aqui na igreja que a mensagem do Evangelho tem 4 pontos. E hoje eu quero falar sobre um desses pontos. Amém? Nesse texto que nós acabamos de ler, está muito claro aqui, irmãos, que todo ser humano, a sua natureza é má perante Deus. É o que está aqui escrito. O texto diz: continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então hoje nós iremos aprender. A pregação hoje terá um tom de estudo também. Então hoje nós iremos aprender sobre a nossa natureza pecaminosa. E nós então responderemos a pergunta: por que sou pecador? Porque somos pecadores. Hoje nós vamos falar sobre isso, irmãos. Pedro Ivo, ele diz o seguinte: ele diz que nós somos pecadores porque pecamos, ou pecamos porque somos pecadores. Então nós somos pecadores pelo fato de nós termos uma natureza pecaminosa e pelo fato de nós pecarmos também. O Evangelho, a mensagem do Evangelho, responde todas as perguntas que alguém pode fazer a respeito da vida, a respeito da sua vida espiritual, a respeito de tudo. O Evangelho nos responde. Esse texto que nós lemos de Gênesis capítulo 6, faz parte daquele grupo de capítulos de Gênesis, do capítulo 1 até o capítulo 11, onde esses capítulos, logo no início da Bíblia, responde todas as perguntas que a humanidade faz ao seu próprio respeito. Está lá, desde o Gênesis. E nesse texto que nós lemos, já responde uma pergunta: nós somos bons diante de Deus? Existe alguma coisa boa no ser humano? Nós nascemos pecadores ou nós nos tornamos pecadores? Esse texto responde. O texto diz, irmãos, que nós já nascemos com uma natureza pecaminosa. Nós vamos falar sobre isso um pouco mais, estender mais esse assunto aqui nessa noite. Um filósofo da França, Jacques Rousseau, ele diz o seguinte: ele diz que o homem nasce bom,
Você acredita nisso? Ele diz que o homem nasce bom e a sociedade o corrompe. Então, para esse filósofo e para boa parte da humanidade, todo ser humano nasce bom, nasce perfeito, nasce com um coração puro e se corrompe depois. Bom, se isso fosse verdade, irmãos, as nossas crianças, elas seriam perfeitas também. E nós sabemos que nós não precisamos ensinar as nossas crianças a mentir. Precisamos? Não precisamos ensinar elas a mentir. Elas mentem, sem ninguém nunca ter ensinado isso para elas. As nossas crianças são egoístas. De onde é que veio isso, irmãos? Eu já vi crianças de meses dar um tapa na cara da mãe. Eu já vi crianças de meses, no momento que está ali com 2 docinhos, quando alguém toma um para dar para outra criança, chora, faz birra. Por que isso, irmãos? Por quê? Porque nós não precisamos ensinar as crianças a ser pecadores, irmãos. Eles já nascem com a semente do pecado. O comportamento pecaminoso vem naturalmente. Naturalmente. Charles Spurgeon, ele diz o seguinte: como o sol tempera cada gota do oceano, o pecado afeta todos os átomos da nossa natureza. Ela está tão tristemente lá, tão abundantemente lá, que se você não puder detectá-lo, então está enganado. O pecado faz parte daquilo que nós somos, irmãos. O pecado faz parte da nossa natureza pecaminosa e nos afetou completamente. Este assunto, irmãos, resolve muita coisa, ou responde muita coisa ao nosso respeito. Esse assunto responde porque eu, apesar de ser cristão há quase 30 anos, apesar de ser pastor há uns 13 anos, porque eu ainda peco, porque eu ainda erro. Eu deveria ser impecável, eu não poderia pecar. Pelo fato de eu conhecer Cristo, conhecer o que Ele fez por mim, eu tinha que ser santo, mas eu sei que da minha própria natureza eu não sou, e com minhas próprias forças eu não consigo ser. Então esse assunto responde, e no final deste assunto traz um pouco de esperança para aqueles que pecam. O Salmo 51, versículo 5, o rei Davi, ele insiste em dizer sobre esse tema, que o pecado já habita no coração do ser humano desde que ele nasce. O Salmo 51, versículo 5, o rei Davi, ele expressa esse fato para todos nós. Ele diz assim: eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eu já ouvi alguém dizer que ele estava se referindo à mãe dele, porque a mãe dele adulterou, traiu seu pai, então ele é fruto de um adultério. Não é isso que o rei Davi está dizendo. O rei Davi está dizendo que ele já nasceu com a semente do pecado dentro dele. É por isso que ele afirma: eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Nós já nascemos pecadores. É por isso que o mundo é do jeito que é, por causa do pecado. O profeta Isaías, no capítulo 53, no versículo 6, faz outra declaração. Ele diz assim: todos nós nos desviamos. E Romanos 7,14, o apóstolo Paulo também diz: sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Eu fui vendido à escravidão do pecado, é por isso que eu sou isso. E o rei Salomão, ele faz também essa mesma declaração em Eclesiastes 7,20. Na verdade, o texto que nós lemos de Romanos capítulo 3 foi tirado do que Salomão disse. Eclesiastes 7,20 diz assim: não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Então nós temos aqui 3 coisas: não há ninguém justo na terra, não há ninguém bom, e não há um ser humano na terra que não peque. Todos nós pecamos, todos nós. Se a Bíblia afirma que nós nascemos com a natureza pecaminosa, de onde é que veio isso? Porque quando Deus criou o homem, Ele não criou um homem com uma natureza pecaminosa. Ele criou o homem puro, Ele criou o homem perfeito, santo. E por que nós não somos isso?
Por que nós não somos puros? Por que nós não somos perfeitos? Gênesis 1:27 está escrito assim: criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Nós somos a imagem de Deus? Será que nós somos ainda esta imagem? Em Gênesis 1, aqui é antes da queda. Antes da queda, o homem possuía a imagem e a semelhança perfeita de Deus. O primeiro ser, o primeiro de nós, quando foi criado por Deus, Deus o criou com a sua natureza, com a sua semelhança, com a sua imagem. Deus é santo, criou um homem santo. Deus é puro, criou um homem puro. Deus é perfeito, Deus criou um homem perfeito. Mas este homem perfeito que Deus criou, Deus deu a ele a possibilidade de pecar. Deus não queria que essa criação maravilhosa o obedecesse ou o louvasse através de uma imposição. Não, mas Deus queria que o primeiro de nós obedecesse a Ele, o louvasse, o adorasse por livre e espontânea vontade, livre-arbítrio pleno, e com a possibilidade então de pecar ou de não cumprir com esse propósito. E foi exatamente isso que Adão fez. E em Gênesis capítulo 3 é registrado, se você ler todo o capítulo 3 de Gênesis, registra então qual foi a escolha através do livre-arbítrio que Adão ele fez, ele tomou. E qual foi a decisão dele? Ele decidiu livremente, através da sua livre escolha, desobedecer a Deus. E ele sabia, porque Deus havia deixado bem claro, que se ele o desobedecesse, ele estaria pecando contra o Deus que é eterno, e por isso a punição também seria eterna, seria morte eterna. Adão, sabendo disso, sabendo da consequência da desobediência, ele decidiu pecar, ele decidiu desobedecer a Deus. Então Adão e Eva, eles pecaram. E através do pecado deles, nós encontramos isso aqui em Gênesis 3. O pecado entrou na nossa natureza. O pecado entrou na natureza de Adão e o corrompeu. E naquele momento, ele perdeu toda a natureza pura, santa e boa que ele tinha, que Deus havia dado para ele. No momento que ele peca, repito, o pecado entra na natureza de Adão, e agora ele não tem mais uma natureza santa, ele não tem mais uma natureza pura, ele não tem mais uma natureza perfeita. A natureza de Adão agora se tornou uma natureza pecaminosa. Nós chamamos isso de depravação, depravação total. O homem, por causa do pecado, se tornou totalmente pecador. Não sobrou nada puro na existência humana. Absolutamente nada é puro no ser humano. Todas as esferas da vida humana foi afetada, foi atingida, foi manchada pelo pecado. Nós ainda temos um pouco da imagem, da semelhança de Deus, mas ela foi manchada pelo pecado. E através de Adão, antes nós tínhamos essa imagem pura e santa e perfeita de Deus, mas através de Adão, está aqui em Gênesis capítulo 3, o homem agora, os seus descendentes, não tem mais aquela imagem pura e santa do seu Criador. A imagem agora é de Adão, a semelhança agora é de Adão. A natureza pecaminosa de Adão passou para os seus filhos, e todos nós somos filhos de Adão. Todos nós. A ciência está aí para provar isso. Alguns cientistas, mapeando o DNA humano, eles descobriram o lugar, a origem da raça humana. Onde é que a raça humana se originou? E eles descobriram que foi na África. Descobriram até a região da África, perto e nas proximidades do rio Eufrates. Ué, mas espera aí, isso aí é a localização do Éden? É a localização do Éden. Então a própria ciência está mostrando para nós que todos nós temos o mesmo pai e a mesma mãe. Somos filhos de Adão, somos filhos de Eva. E é por isso que nós temos sim, irmãos, essa natureza pecaminosa. Então de geração a geração, a natureza pecaminosa foi passada para toda a humanidade. Romanos 5,12 explica de modo bem claro, de modo bem prático,
tudo isso que eu acabei de falar para vocês. Romanos 5, versículo 12, que nos diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque a Bíblia não fala do casal, mas aponta apenas para o homem, porque o homem que era o nosso representante. O mandamento que Deus deu para não pecar foi dado ao homem. Eva não tinha nem sido criada ainda quando Deus havia dado esse mandamento para Adão. Eva sabia desse mandamento porque o seu marido, cumprindo com o seu papel de sacerdote, havia dito isso para ela, que ela não poderia chegar perto daquela árvore, nem poderia comer daquele fruto. A ordem foi para Adão, porque Adão foi o primeiro homem a ser criado e ele nos representava. A semente do pecado é passada através do homem. Através do homem. Então é por isso que o texto ele diz, Romanos 5,12: portanto, assim como por um só homem, Adão, entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos. Veja, irmãos, que esse texto nos leva a uma verdade que nos inquieta. O texto está dizendo que o pecado leva à morte. O texto está dizendo que a natureza pecaminosa leva à morte. Nós sofremos por conta de nossa natureza pecaminosa. Nós morremos por causa de nossa natureza pecaminosa. O mundo é do jeito que é. Não é por causa de governos ou sistemas políticos, não, irmãos. É por causa da natureza humana. É como eu já disse outras vezes aqui para vocês. Se nós pegássemos duas crianças e colocássemos ela para povoar um planeta bem distante, caso pudesse lá ter oxigênio, água, planta e assim, 6 mil anos depois, aquele planeta estaria igualzinho à Terra. Igualzinho. Por quê? Porque o problema do mundo são as pessoas, é a raça humana. O pecado nos atingiu e atingiu toda a criação. A Bíblia diz que só existe espinhos por causa do pecado. O pecado afetou as plantas, o pecado afetou os animais, o pecado, de acordo com a Bíblia, afetou até mesmo os cosmos. O pecado foi uma coisa tão terrível, que manchou tudo aquilo que foi criado. E aí a Bíblia vem e diz que a natureza geme por causa disso. A própria natureza sofre por causa disso, esperando que Cristo volte e a restaure, e Ele fará isso. Jesus fará isso. Então esse texto diz assim: assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então o pecado entrou através do primeiro de nós, mas nós também pecamos. Então esta é a primeira consequência de uma natureza pecaminosa, a maior de todas, né? Que é a morte, e morte eterna. Se isso não for resolvido, irmãos, nós estamos em maus lençóis, porque a natureza pecaminosa trouxe morte, dor, sofrimento para a nossa existência. Essa é a primeira consequência. Existem outras também. Uma outra consequência que a natureza pecaminosa nos trouxe é a hostilidade para com Deus. A nossa natureza é hostil a Deus, é hostil. A nossa natureza não quer Deus. Eu lamento dizer isso, mas tem pessoas que estão sentadas aqui, estão incomodadas, estão insatisfeitas. Tem alguma coisa dentro de você que deixa você inquieto. Quando você entra numa igreja, quando você ouve falar de Jesus Cristo, quando você ouve falar de Deus, lhe deixa inquieto. Por quê? Porque por conta da natureza pecaminosa que é hostil para com Deus, é inimiga de Deus. A natureza do homem não se dá bem com o Criador. A natureza do homem
ela é inimiga de Deus. E uma outra consequência também que o pecado nos trouxe é a ignorância sobre a verdade. Eu quero ler com vocês duas passagens. A primeira está em Romanos 8, do versículo 7 até o verso 8, e a segunda está em 1 Coríntios. Romanos, capítulo 8, a partir do verso 7. Falando sobre a hostilidade para com Deus de nossa natureza pecaminosa e da nossa ignorância a respeito da verdade, nós temos essa base bíblica sobre este assunto. O texto diz assim, Romanos 8, do 7 ao 8. Por isso, o pendor, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Quem vive sob o controle de sua natureza pecaminosa, vive então como um inimigo de Deus. Quem vive essa vida só fazendo a vontade da carne, cedendo sempre aos desejos da carne, então essa pessoa jamais poderá agradar a Deus. O texto é claro, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Quem vive debaixo do domínio, do controle de sua natureza pecaminosa, não podem agradar a Deus. O outro texto está dizendo que não está sujeito à lei de Deus. A natureza pecaminosa não está sujeita à lei de Deus. Ela não se submete à lei de Deus. O homem pecador, por si mesmo, ele não consegue obedecer a Deus. Não consegue. Na verdade, ele olha para a lei de Deus, faz até piada com a lei de Deus. Tamanho é o controle de sua natureza sobre si, a pessoa é capaz de fazer piadas com as coisas de Deus. Alguns até escarnecem de Deus, escarnece da lei de Deus. E é por isso que a natureza pecaminosa, o homem pecador, ele não consegue submeter à lei de Deus. E o texto diz, nem mesmo pode estar debaixo dela, porque está debaixo do pecado. Mas depois de nós ouvirmos tudo isso, irmão, de todas essas bases bíblicas a respeito da nossa natureza que é pecaminosa, todo ser humano é pecador, e a nossa natureza pecaminosa, ela veio através da queda de Adão. Adão era o nosso representante, e todos aqueles que são seres humanos têm uma natureza pecaminosa que veio através de Adão. Adão, como nosso representante, ele passa adiante essa natureza pecaminosa. Ele nos representava, por isso que o texto diz, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo. Não se refere aqui a Eva, não estou dizendo que Eva não passa esse pecado, mas sempre quando a Bíblia fala sobre esse assunto, a Bíblia só atribui a culpa mais ao homem. Fala de Eva, mas é mais ao homem. Existem mais textos falando sobre Adão. Agora, no meio dessa história toda, existe um ser humano que viveu entre nós e não pecou. Existe um ser humano que viveu entre nós sem possuir uma natureza pecaminosa. O nome dele é Jesus Cristo. Aquele que nós amamos, aquele que nós servimos, estamos aqui por causa dele. Nós não estamos aqui porque estamos passando um perrengue na nossa vida e viemos aqui, sabe, atrás, sabe lá de alguma, tentando transformar a fé cristã em um amuleto para se dar bem em alguma coisa aqui, em alguma área da vida. Nós não estamos aqui para barganhar com Deus, fazer algum tipo de troca ou algum tipo de sacrifício tolo em busca de alguma bênção. Não, estamos aqui por causa deste assunto. Estamos aqui porque a Bíblia diz que nós temos uma natureza pecaminosa e a consequência disso é morte, a consequência disso é hostilidade para com o Criador.
A consequência disso é uma ignorância a respeito da verdade. Pregue a verdade para quem é controlado pela sua natureza pecaminosa, para você ver. Pregue. Fale do evangelho para quem é controlado pelo pecado, para você ver. Fale. Eles não compreendem, eles não entendem. Por quê? Porque a sua natureza má o controla, o guia, o direciona. É necessário uma força poderosíssima para quebrar com esse jugo, para destruir com esse jugo, para impedir que este ser humano seja controlado pela sua natureza que é má. É necessário um poder maior do que os cosmos. E esse poder, irmãos, está à nossa disposição. Aleluia. Então Jesus Cristo foi o único homem a fazer parte da história humana sem possuir uma natureza pecaminosa. E isso explica esse assunto que vocês aprenderam aqui um pouco dele hoje. Explica então por que Jesus Cristo teve de nascer de uma virgem. Porque o nascimento de Jesus tinha que ser virginal. Não poderia ser através de uma relação sexual entre o homem e uma mulher. Porque o homem é que representa. Adão é que representa. E o pecado passa de pai, homem, para filho. E nesse ponto aqui, Jesus não poderia nascer com uma natureza pecaminosa, porque o pecado entrou na nossa história através de um homem puro, santo e perfeito. A nossa ruína veio através de um homem puro, santo e perfeito. A nossa salvação também deveria vir através de um homem santo, puro e perfeito. Como não existem homens puros, santos e perfeitos, porque todos que nascem com a semente do pecado. Então Deus enviou seu Filho Jesus Cristo, aleluia, para entrar no nosso mundo, entrar na nossa história, mas entrar com uma natureza pura, santa e perfeita, sem participação da semente do homem. Então Deus, pelo seu poder, aleluia, através do Espírito Santo, Ele faz Maria, uma mulher bem-aventurada, gerar Jesus Cristo, para que através disso Ele entrasse em nossa história, para resolver este dilema, para resolver este problema, resolver o problema da nossa natureza que nos escraviza, para resolver este problema dessa nossa natureza pecaminosa que nos deixa hostil a Deus, inimiga de Deus, para resolver o problema dessa ignorância que todos nós possuímos a respeito do nosso Criador. É Jesus que resolve esse problema, é o Evangelho que resolve esse dilema, é o Evangelho que resolve o problema de todos nós. Então Jesus Cristo, Ele viveu essa vida, irmãos, uma vida sem pecado, puro, santo e perfeito. Dá para imaginar isso? Um ser humano vivendo entre nós, de forma pura, de forma santa, é perfeição absoluta, irmãos. É uma coisa impressionante. É por isso aqui me faz entender porque Cristo mudou o mundo. Cristo dividiu a história, antes de Cristo, depois de Cristo. Atos 3,14, o doutor Lucas, ele disse que Cristo, ele era o santo e justo. E Paulo, em 2 Coríntios 5,21, ele diz que Jesus Cristo não tinha pecado algum. Não tinha pecado. Com isso, então, irmãos, Cristo, ele se torna o sacrifício perfeito de Deus. Jesus, ele foi sacrificado na cruz, morto na cruz, como nosso perfeito substituto. Lembra das consequências da natureza do pecado? Lembra da consequência? Morte, hostilidade, ignorância.
A única coisa que nós poderíamos receber da parte de Deus era a morte, não era outra coisa, era a morte. Deus, para resolver este problema da nossa natureza pecaminosa, Ele então envia o segundo Adão. O primeiro nos arruinou, o primeiro arruinou nossa história, arruinou nosso mundo, arruinou nosso planeta, arruinou a natureza, arruinou. Deus então, que é benevolente, gracioso, amoroso, Ele vai investir um pouco mais na sua criação. Ele não abandonou a sua criação. Talvez, olhando para Gênesis, nós podemos talvez achar, por conta de nossa natureza pecaminosa, que o plano de Deus foi frustrado. O plano de Deus não se frustrou, meus irmãos. Deus ainda continua trabalhando e operando. Porque para Deus o importante não é o início, para Deus o importante não é o meio, para Deus o importante é o final. Nós não temos onisciência, mas Deus tem. Deus sabe do futuro e Ele conhece o fim. Aleluia. E Deus está de olho no fim. E no fim, irmãos, tudo vai convergir para a glória de Deus. Absolutamente tudo. Nós não temos que olhar para a nossa história, a história humana, porque nessa história do universo, nós não somos o protagonista dessa história. A natureza pecaminosa nos corrompeu tanto que nos tornou egoístas, antropocêntricos. Nós queremos ser o centro de tudo, o centro de tudo. Mas nós não somos o centro de tudo. O centro de tudo é o próprio Deus. É o próprio Deus. A verdade é que Deus é tão bom, Deus é tão maravilhoso, que nos escolheu para fazer parte desse projeto de trazer mais glória para o nome dEle. O plano de Deus não foi frustrado. Não foi. O primeiro Adão trouxe morte, dor e sofrimento. Mas Deus, Ele já tinha preparado, desde a eternidade, desde a criação do mundo, o segundo Adão. Aleluia! E através deste segundo Adão, como nosso substituto, é que Deus então vai resolver o nosso problema. E qual é o nosso problema, irmãos? Não é aquela conta que você tem para pagar. Não, o nosso problema é o pecado, é a nossa natureza humana. Este é o problema do mundo, e somente Deus vai resolver. Deus então, Ele teria que exercer sua autoridade, exercer sua justiça. Ele tinha que cumprir com a sua lei. Ele tinha que pegar todos aqueles que têm uma natureza pecaminosa e fazer o que a Bíblia manda. E a Bíblia manda ou demanda a condenação de todos aqueles que possuem uma natureza pecaminosa, a saber, todos nós. Mas Deus, Ele não age apenas ou somente através da sua lei. Deus também age com amor e com graça. Mas aqui, irmãos, nós temos que entender que Deus não pode e não deve agir com amor sem deixar de agir com justiça. Um filho, quando erra, se o pai não disciplinar, aquela falta de justiça, aquela falta de lei, aquela falta de disciplina, vai levar aquela criança, a Bíblia diz, para a morte. Para a morte. Um pai e uma mãe que disciplina, que age com justiça com o filho, é um bom pai. A justiça, a lei dos pais para com seus filhos é uma prova do amor dos pais para com seus filhos. E é dessa forma que Deus trabalha. Deus trabalha com justiça e Deus trabalha com seu amor também. Só que o amor de Deus não invalida a sua lei. E é por isso que nós precisamos de um substituto. Precisamos de alguém que nos substituísse na condenação.
porque a natureza pecaminosa, a consequência é morte. Deus então, Ele envia Jesus Cristo para ser o nosso perfeito substituto. O apóstolo Pedro, no capítulo 1, no verso 19, ele falando sobre isso, ele escreveu dizendo: Jesus Cristo é o Cordeiro sem defeito e sem mácula, o sacrifício perfeito. João Calvino, ele diz o seguinte: certamente Cristo é muito mais poderoso para salvar do que Adão foi para arruinar. Jesus é muito mais poderoso, aleluia. Tudo aquilo que Adão trouxe para a nossa existência, Jesus Cristo vai resolver, vai consertar e vai deixar muito melhor do que foi um dia. Muito melhor, irmãos, porque a glória da segunda casa será muito maior do que a primeira, aleluia. O que Cristo traz para nós é muito maior do que o Éden, muito maior. O Éden era um jardim, era belo, sim, era maravilhoso, mas agora, através de Cristo, aleluia, agora é uma cidade grande, poderosa, aleluia, cheia de beleza e de glória. O Éden era só um casal, mas essa cidade terá milhões e milhões de pessoas. No Éden era só 2 filhos, mas na nova terra, no novo céu, através de Cristo, através do que Cristo trouxe para nós, aleluia, será algo muito maior, muito melhor, muito mais abundante, muito mais, irmãos. Então João Calvino disse isso: certamente Cristo é muito mais poderoso do que Adão, muito mais, muito mais. Então é dessa forma que o homem pecador pode ser salvo. Salvo do quê? Salvo de você mesmo. Salvo de você mesmo. Nós precisamos de salvação, irmãos. Todos nós precisamos. Precisamos de alguém que nos salve da lei de Deus, que tem como consequência morte eterna. E precisamos de alguém que nos salve de nós mesmos, porque nós temos uma vontade corrompida, um desejo corrompido, totalmente. Precisamos de alguém que nos salve daquilo que nós somos maus perante Deus. Não há nada de bom dentro de nós. Talvez eu olhe para você e veja alguma coisa boa, porque são 2 pecadores, um olhando para o outro. Mas quando um ser que é santo, puro e perfeito olha para nós, o que é que ele vê? Ele vê aquilo que nós lemos, irmãos. Ele vê pessoas inúteis, sem valor algum, pecadores, imundos, sujos, depravados. É isso que Deus vê, é isso que Deus enxerga quando Ele olha para nós. Precisamos de alguém que mude essa nossa realidade. Precisamos de alguém que nos transforme, que nos liberte, que nos tire dessa condição. Precisamos de alguém que nos faça Deus olhar para nós e ver em nós santidade, ver em nós perfeição. Precisamos de alguém para fazer isso. Precisamos. Cristo é essa pessoa. Jesus é essa pessoa. Se a sua natureza pecaminosa te escraviza, te domina, é porque você ainda não foi até a cruz. É porque você ainda não foi até Jesus. Porque quando você ir até Jesus, essa natureza pecaminosa, que deixa você igual à maioria das pessoas desse planeta, isso será transformado. E o poder que a natureza pecaminosa exerce sobre nós, irmãos, isso vai ser quebrado. E uma outra natureza será dada a nós. Então o homem, pela sua própria carne, ele nasce pecador, e para ser salvo ele precisa então de um novo nascimento, porque o seu primeiro nascimento é pecaminoso. Ele precisa nascer de novo. Cristo veio para isso. É por isso que a Bíblia é dividida Antigo Testamento, Novo Testamento, porque a partir do Novo Testamento nós entendemos o que significa então esse novo nascimento. Então o nascimento da carne gera morte. O nascimento da carne, o que impera é a natureza pecaminosa. Então Cristo vem e nos ensina uma outra coisa.
algo poderoso, algo que pode mudar a sua vida, se você crer nessa verdade aqui. Porque, como eu disse, todo mundo aqui tem uma natureza pecaminosa, e essa natureza te torna inimigo de Deus e te torna ignorante, muito ignorante. Para ouvir as coisas de Deus é uma resistência, mas para ouvir coisas relacionadas ao pecado, ouve de boa. Por quê? Por quê? Porque quando te fala de Deus, as pessoas ficam bravas. Porque quando vem para uma igreja que o culto é no máximo 1h30, e se ficar 2, tem gente que fica achando ruim, mas não olha para relógio. Quando estão em uma festa, em uma micareta, em um carnaval, em um forró, não fica lá olhando. Por quê? Por quê? Por conta da natureza, que é totalmente controlada pelo pecado. Existe um poder maligno exercendo sobre nós. Eu sei que é difícil ouvir isso, né? Mas o que eu posso fazer, querido? Não posso te enganar. Não posso. Mas Cristo, Ele está vivo. Ele morreu, se sacrificou por nós, ressuscitou ao 3º dia, para provar para todos que o sacrifício dele foi válido, que o sacrifício dele satisfez a ira, a justiça de Deus. Deus então entregou para Jesus o governo e o domínio de tudo que ele fez, de tudo que ele criou. Cristo hoje reina, aleluia. Ao contrário do que outras igrejas pregam por aí, Cristo não vai inaugurar o reino dele já foi inaugurado. Já foi inaugurado, ele já está reinando, ele não reinará, ele já está reinando. É claro que não estamos vivendo o ápice desse reino, mas Cristo já reina, ele é rei, ele está no domínio, no controle absoluto de todas as coisas. Ele está à direita do Pai neste momento, reinando, meus irmãos. E ele, quando subiu aos céus para reinar, ele fez uma promessa: não vou deixar vocês sozinhos, não, eu vou enviar outro Consolador. Eu já sou um Consolador de vocês, mas eu vou enviar outro Consolador, aleluia, aleluia. E através dele, oh glória, o plano que começou lá no Gênesis vai chegar no seu ápice. Cristo disse para nós que precisamos de um novo nascimento. Precisamos nascer de novo. Essa natureza pecaminosa precisa morrer. Este ser humano precisa morrer. Você precisa morrer. E se você deixar, eu estou aqui para matar você. O que é o batismo, senão a morte do velho eu? O que é o batismo, senão a morte do homem pecador? O que é o batismo, se não é, irmãos, o sacrifício da natureza pecaminosa? Batismo é isso. É por isso que eu disse que eu estou aqui para matar vocês, aqueles que estão precisando ser mortos para a sua natureza pecaminosa, aleluia, e desfrutar de uma nova vida com Cristo, em Cristo, através de Cristo. Oh irmãos, eu sei que talvez esse assunto não lhe atrai muito, por conta da sua natureza, que lhe deixa ignorante a respeito da beleza deste assunto, mas eu creio que é um poder do Espírito Santo. Eu não sei se vai ser hoje, eu não sei se vai ser amanhã, ou vai ser mês que vem, 1 ano ou 10 anos, mas eu sei que se Deus tem um plano na tua vida, aleluia, um dia essa ignorância sua vai cair por terra, e você um dia vai celebrar tudo isso que você está ouvindo aqui hoje. Hoje há uma recusa, hoje há uma ignorância, hoje há um olhar desviado, mas eu creio que muito em breve isso vai mudar. Aleluia. E essa natureza que lhe deixa dessa forma será destruída em nome de Jesus. Aleluia. Então Jesus Cristo disse que nós temos que nascer de novo, nos tornar uma outra pessoa. Como é que a gente deixa a natureza pecaminosa para nos tornar uma outra pessoa, irmãos? Como isso é possível? Como? Através do poder
do Espírito Santo. Eu quero que você abra comigo sua Bíblia, já estou encerrando aqui, João capítulo 3, versículo 6, por favor. João capítulo 6, versículo 6. Existe um outro nascimento aqui que é para mim e para você. Se o nascimento da carne traz morte, existe um outro nascimento que traz vida. A Bíblia diz o seguinte: o que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Vamos declarar isso juntos, meus irmãos, amém? O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Aleluia! Nós podemos nascer do Espírito, irmãos. E esta obra de um novo nascimento, essa obra de nascer do Espírito, ela não é humana, não é. É uma ação divina, é uma ação do Espírito Santo. É por isso que o Dr. Juan, apesar de estar vindo aqui na igreja várias vezes, nunca tomou uma decisão, mas chegou o dia que Deus disse: é hoje, hoje, hoje. Hoje eu mudo a sua vida. Hoje eu faço você nascer do Espírito. Então aquilo que ele amava, aquilo que ele sentia prazer, hoje ele odeia e não olha mais para aquelas coisas pecaminosas com prazer. Por quê? Porque ele agora não é mais nascido da carne, é nascido do Espírito. Como alguém pode, irmãos, deixar o pecado, deixar essas coisas boas que o pecado oferece, mas que no fim é amargoso e o fim traz morte? Como isso é possível? Através do nascimento do Espírito, aleluia. Onde o Espírito Santo age, opera, quebrando qualquer herança de Adão. Então o nascimento de Adão trouxe para nós natureza pecaminosa. Mas o nascimento que Cristo trouxe para nós, irmãos, é o nascimento do Espírito. Aleluia. Nós herdamos a natureza pecaminosa de Adão, mas através da morte e ressurreição de Cristo, nós herdamos. Isso aqui é poderoso demais, irmão. Eu não sou digno nem de pronunciar o que eu vou pronunciar aqui agora. Me incomoda eu pronunciar o que eu vou pronunciar aqui agora. Mas através de Cristo, nós herdamos a natureza dele. Nós herdamos os méritos dele. Nós herdamos a sua santidade, a sua perfeição, a sua bondade, irmãos. Aleluia! Herdamos aquilo que Cristo tem e é. Se o pecado de Adão, o primeiro de nós, fez de nós pecadores, se o ato de desobediência de Adão fez de nós pecadores, aleluia, o ato de obediência de Jesus fez de nós filhos de Deus, aleluia. O ato de obediência de Jesus fez de nós obedientes, aleluia. A natureza santa de Jesus foi imputada sobre nós, aleluia. A justiça de Jesus foi imputada sobre nós, irmãos. Eu não sou digno disso, isso me incomoda. Porque a nossa natureza humana é ruim. Nós não gostamos de favores. Nós não gostamos de dever favor para ninguém. Nós queremos ser independentes, autossuficientes. Porque a natureza pecaminosa fez isso conosco. Mas nós não poderíamos nos salvar. As nossas obras de nada adianta. Nada adianta para mudar a nossa situação, para mudar a situação do nascimento pela carne. Somente uma obra externa, somente a obra de uma pessoa como essa, Jesus Cristo, para mudar isso. Aleluia. Paulo, na sua carta aos Colossenses, ele disse que nós, em Cristo, estamos escondidos.
Estamos ocultos em Cristo. O que isso significa? Significa que quando Satanás, o nosso acusador, olhar para nós, quem que ele vai ver? Cristo. Quando Deus, que é santo, cuja lei dele demanda nossa morte, quando Deus olhar para nós, quem que ele vai ver, irmãos? Cristo. Você entende isso? Você entende isso, irmão? E aí, depois de tudo isso, Romanos 1 faz todo sentido, Romanos 8:1 faz todo sentido para nós. Nenhuma condenação há para aqueles que fazem boas obras, para aqueles que são bacanas, para aqueles que são gente boa, que dá esmola para os outros, para aquele que diz: eu nunca matei, nunca roubei. Não, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia. Estar em Cristo Jesus é aquele que compreendeu a sua situação diante de um Deus santo, é aquele que compreendeu que a sua natureza é pecaminosa, é aquele que entendeu que a única coisa que a sua natureza traz para ele é morte, é aquele que entendeu que precisa de salvação, é aquele que entendeu que Jesus é a salvação, é aquele que então, aleluia, fez de Jesus o seu Salvador, o seu Senhor, se entregou para ele, não resistiu ao chamado e se entregou ao Senhor Jesus Cristo, abriu mão de tudo que poderia abrir e falou: Jesus, a minha vida agora é tua, ela te pertence, eu tenho uma natureza ruim, eu tenho uma natureza pecaminosa, eu por mim mesmo, Jesus, eu não vou conseguir largar aquele pecado, mas pelo teu poder, mas pela tua ação, mas pelo poder do teu Espírito, eu serei uma nova pessoa. Me ajuda, Jesus, me salva, Jesus, me liberta, Jesus, me transforma, Jesus. Como Jesus, ele é bondoso, ele não vai desprezar um clamor como esse. Ele agirá e executará o seu plano de salvar essa pessoa que clama pedindo ajuda. Minha natureza pecaminosa está me dominando. Se eu continuar assim, eu vou morrer. Eu não ligo mais para Deus, não me interessa mais esses assuntos, eu estou me esfriando. Eu venho para a igreja, eu fico distraído, desfocado. Me socorre, Jesus, antes que seja tarde demais. Concluindo, irmãos, 2 Coríntios 5:17. E nós podemos então tomar posse dessa grande verdade de hoje. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Glória a Deus. Tudo se fez novo. O mundo não lhe pertence mais. Eu quero dizer para você que a esperança para você que está aqui hoje e que acha que o Evangelho nunca irá te alcançar e que você nunca será transformado. Não, querido, não. O Evangelho é a mensagem mais poderosa e a única mensagem que transforma mesmo. Aleluia. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. 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 Amém? A minha natureza pecaminosa, ela não exerce mais domínio e controle sobre a minha vida. Se você entregou sua vida para Cristo, a sua natureza pecaminosa, ela não te controla, ela não te domina mais. Mas existe um porém aqui. Ela ainda está aí. Quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, entregamos nossa vida para Cristo, Cristo ele não tira a natureza pecaminosa, ela continua lá. Ela só não exerce mais aquele poder que tinha.
E o que vai acontecer então na vida daquele que entregou sua vida, sua alma, não para o pecado, mas para Cristo? O que vai acontecer na vida dessa pessoa? Luta, batalha, guerra. Portanto, esse discurso, né, falso que existe por aí, que se você vier para Jesus Cristo, sua vida vai ser um mar de rosa, é mentiroso. Quando você entrega a sua vida para Cristo, você vai entrar numa guerra, numa luta entre natureza pecaminosa e a natureza do Espírito, porque agora você não possui mais uma natureza, você possui duas naturezas agora, e elas estão exercendo poder em você. Então você entra para uma guerra, você entra para uma batalha, nessa luta da carne contra o Espírito. Nós podemos vencer a carne, podemos vencer a natureza pecaminosa, através da ajuda divina, através do poder de Deus, que é exercido através da vida daquele que clama. Você está ouvindo isso? Que clama, que ora, que suplica. Então, se você entregou sua vida para Jesus, e a sua natureza pecaminosa está te controlando, está te dominando, é porque está faltando clamor, está faltando oração, está faltando súplica, porque o poder do Senhor, o poder divino, exerce na vida daquele que ora, que clama, que grita: Jesus, me socorre, minha natureza está querendo me dominar, está passando pela minha cabeça voltar para aquela velha vida, está passando pela minha cabeça ceder ao pecado. Jesus, me salva, Jesus. Quando nós fazemos isso, irmãos, aleluia, toda a atração da natureza pecaminosa, ela é controlada, ela é dominada pelo poder de Deus na nossa vida. Amém? Precisamos de Jesus, e nós estamos aqui para celebrá-lo, para dar glória e honra por tudo aquilo que Ele fez por nós. Ele nos libertou, Ele nos livrou desse poder que exercia sobre nós, nos escravizando e nos levando para longe de Deus. Hoje nós temos Jesus, nós temos Jesus, não há mérito em nós, temos Jesus por causa dele mesmo. Não foi nós que o escolhemos, foi Ele que nos escolheu. Não foi nós que fomos até Ele, Ele que veio até nós, pela sua graça e pela sua misericórdia. Amém? Amém, irmãos? Ficamos em pé em nome de Jesus.